Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. E graças à misericórdia de Deus, hoje nós seguimos expondo o livro do Apocalipse. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes. E eu desejo que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente e que vocês aqui presentes possam ter o seu entendimento aberto para compreender a Palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é uma satisfação imensa falar com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu lhes agradeço pela audiência que vocês têm nos dado e peço que Deus continue lhes abençoando grandemente e possa estar abrindo o entendimento de vocês para a Palavra de Deus também no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são nossos inscritos, eu peço que vocês verifiquem como que está a inscrição de vocês. Tirem a inscrição e se inscrevam de novo, cliquem ali no sininho das notificações, porque isso é muito importante para nós, para que todas as vezes que nós publicarmos um novo sermão aqui, de uma nova série de exposições, ou um corte de vídeo especial, vocês possam ser notificados e possam estar à parte de tudo que nós publicarmos em nosso canal. Eu peço que vocês comentem aí também, deixem o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Você pode comentar aí qualquer coisa, desde que seja aí um Deus abençoe, ou graças a Deus, alguma coisa do tipo, ou até um ponto, podem deixar ali. Comente qualquer coisa, para que assim o algoritmo do YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo que aqui está sendo publicado e que possa ter relevância. Compartilhe com um amigo no WhatsApp. Um vídeo que você compartilhar já nos ajuda muito também, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e que assim como que você foi abençoado, essa pessoa que receba o vídeo possa ser abençoado também da mesma forma que você foi abençoado. Então, você que já é inscrito, verifique a sua inscrição, veja como está o sininho das notificações, veja se você está recebendo as notificações dos nossos conteúdos. E aqueles que não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem. Vocês têm toda a liberdade de divulgar essa mensagem para que o maior número de pessoas possa chegar ao conhecimento da palavra, da verdade, sendo exposta com seriedade. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, eu gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia abrisse comigo no capítulo 1 do livro das Revelações, do livro do Apocalipse, no capítulo 1, de versículo 1 até o 3. Aí vai ser o texto base da nossa exposição neste dia. E aí nós encontramos o prólogo deste livro, desta carta tão preciosa que o apóstolo João escreveu. Livro esse que ele vai dizer aí, ele recebeu diretamente do próprio Deus. Veja o que está dito aí, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas e que o Deus Eterno nos abençoe grandemente. Então, o nosso autor ele demonstra que esta epístola, além de ser uma profecia, ela é um testemunho acerca do que irá acontecer em breve. Se trata do testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o fim dos tempos e sobre as obras do Salvador antes e depois de sua segunda vinda. E eu digo antes porque testifica eventos que vão ocorrer
antes da igreja ser arrebatada aqui desta terra, e depois porque trata de eventos que vão ocorrer após o rapto da noiva do Cordeiro. Então o Senhor Jesus Cristo ele dá testemunho aqui de coisas que estarão acontecendo antes do arrebatamento da igreja e coisas que sucederão depois que essa igreja for tirada. Por isso João declara que são bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. E esta profecia da qual ele se refere é o livro do Apocalipse, o livro das revelações, mas também pode ser aplicado à Bíblia inteira como um todo. Porque toda a Bíblia nós entendemos que é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Veja o que o Senhor Jesus ele disse aqui em Lucas, no capítulo 11, e versículo 28. E vocês sabem que a fonte majoritária que João bebe para produzir os seus conteúdos, para produzir aí a literatura joanina, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja da onde ele tirou que era bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então em Mateus, no capítulo 11 e versículo 28, o Senhor Jesus ele diz assim, prestem bem atenção no que está dito aqui. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então o Senhor Jesus ele havia falado que era bem-aventurado aquele que ouvia a palavra de Deus e aquele que guardava essa palavra de Deus. Veja o que está dito no versículo 1 aqui, prestem atenção. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Desta forma, João, através destas palavras, dá testemunho que a revelação que ele se propõe a transmitir não pertence a ele e tampouco ao anjo que está notificando essa revelação para ele, muito menos ao anjo que trouxe essa tão grandiosa notificação para ele. Então aqui ele já está definindo a quem pertence essa revelação. E ele demonstra aí que essa revelação pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sentido de que nem ele e tampouco o anjo são a fonte reveladora desta profecia. Pelo simples fato de João declarar que a revelação que ele se propõe a transmitir aqui não é a revelação do anjo e muito menos dele. Ele se propõe a dizer que a revelação é do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o agente revelador desta profecia aqui é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então guardem isso no coração de vocês, que o agente revelador desta profecia aqui não é o anjo e tampouco o apóstolo João. Então, como eu disse, portanto, o agente revelador é o Senhor Jesus. Deste modo, a origem desta mensagem que João se propõe a transmitir aqui não é humana. A origem desta mensagem é divina. E desta forma, onde João e o anjo são apenas mensageiros que o Eterno usa para transmitir a sua revelação, a sua mensagem, revelação que pertence a Deus, que é dirigida à igreja, é endereçada à igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, uma revelação que é entregue à noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o intuito de notificá-la a respeito do que virá em breve, do que em breve irá acontecer. Acompanhe comigo Apocalipse 22, versículo 6. Veja o que está dito em Apocalipse 22 e versículo 6. Veja o que está dito aqui, Prestem bem atenção que esta revelação ela é trazida pelo anjo, mas é endereçada à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele fala que é endereçada aos servos de Deus. Vejam bem aqui, Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, ou como diz em uma outra versão da Bíblia, o Deus que inspira os profetas. Vejam bem aqui, ó. O Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E no versículo 16 ele deixa bem claro aqui que essa revelação é dirigida a todas as igrejas, a todas as comunidades cristãs que estão no mundo. Prestem bem atenção, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, essa mensagem, ela vem de Deus, passou ao anjo, o anjo notificou a João, João notificou a igreja. Então, esta revelação, ela pertence à igreja. O irmão Simon Kistemacher, ao comentar esse versículo 1, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, prestem bem atenção, ó. O transmissor da mensagem é um anjo, o qual difere de Jesus Cristo, que é o revelador. Então, o anjo que está trazendo esta revelação, ele é apenas o transmissor, e ele se diferencia de Jesus Cristo, que é o revelador, quem revela essa mensagem. E ele diz, ó, um anjo é um mensageiro, nunca um revelador. E por que que um anjo não é um revelador? Porque eles desejam compreender essas coisas que são reveladas a nós. Veja o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12. É uma escritura que o irmão Simon Kistemacher, ele cita aqui, e diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer aqui, ele vai nos ensinar que todas essas coisas que foram ensinadas pelos profetas, pelos mensageiros de Deus, pelos apóstolos, que são os enviados de Deus, os anjos desejam compreender. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Em 1 Pedro, no capítulo 1, e versículo 12, ó, a eles foi revelada, que não para si mesmo. Então ele está falando aqui a eles, aos profetas, foi revelada a palavra, não para eles mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam ou vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar, ou seja, coisas que os anjos têm desejo de entender. A revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles desejam aí se aprofundar nessa revelação. Em suma, o livro das revelações vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que é o detentor da mensagem do Pai, o portador da mensagem do Pai. Aquele que revela a mensagem do Pai se chama Jesus Cristo. Veja aí em João, no capítulo 7, de versículo 16 até o 18. João 7, capítulo 7 de João, de versículo 16 até o 18. Então, em João, no capítulo 7, de versículo 16 ao 18, o Senhor Jesus vai mostrar que ele veio dando testemunho do Pai. E ele afirma aí que aquele que dá testemunho daquele que o enviou, esse tem a palavra da verdade. Agora, aquele que dá testemunho de si mesmo, que dá testemunho em seu próprio nome, esse não é um verdadeiro enviado de Deus. Ó. Prestem bem atenção. Ó. No versículo 16 do capítulo 7 de João até o 18. Ó. Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, o portador do ensino, da mensagem de Deus, é Jesus. Ó. E ele diz, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, ó, conhecerá a respeito da doutrina que foi ensinada por Jesus. Ó. Se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo, quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então nós entendemos que esta profecia no livro das Revelações é uma profecia divina, porque João ele não procura glória para si mesmo. Ele está dizendo a revelação é de Jesus Cristo, ele está apontando para Jesus Cristo. Então, portanto, essa revelação pertence a ele.
O agente revelador é Jesus Cristo, não é um homem aqui desta terra. O homem é apenas um instrumento que Deus usa para transmitir a palavra. Então, sendo assim, a ordem de chegada desta mensagem, nós definimos desta forma. Primeiro, a origem. Quem é a origem desta mensagem? Quem que dá a conhecer esta mensagem? É o Senhor Jesus, e ponto. Ele é o agente revelador. Ele revela esta mensagem que é passada ao anjo, que em segundo lugar, o Senhor Jesus ele passa ao anjo, e em terceiro lugar, esse anjo desce à terra e notifica o apóstolo João. E não fica só aí. João ele notifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, entenda, essa revelação, meus irmãos, vem de Cristo, mas foi dada à igreja. Portanto, essa revelação pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, não a um único indivíduo e muito menos a uma organização. Guardem isso no coração de vocês, que a revelação das Sagradas Escrituras não pertence a um único indivíduo e tampouco a uma organização, a uma seita religiosa ou a um grupo de crentes, mas pertence ao corpo místico de Cristo como um todo. Pertence à igreja como povo de Deus. E João ele atesta no versículo 2 que essa revelação ela veio de Deus, é palavra de Deus. Ó. Vejam bem aqui no versículo 2, ó, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então isso é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que João viu e ouviu, e depois ele notificou a igreja. Então ele relata isso neste verso, declarando que esta é uma revelação atestada, que veio de Deus. Ele atesta que essa revelação veio de Deus. Então, a respeito de Jesus Cristo, quanto a tudo que João viu e relatou à igreja. E como dito anteriormente, esta revelação, meus irmãos, pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Pertence ao povo de Deus. E de modo nenhum, esta revelação está sob o controle de um líder eclesiástico. Seja um pastor, seja um profeta, um apóstolo ou quem quer que seja. A revelação ela é livre e ela chega a todos os eleitos. Independente se vai chegar por meio de um homem ou de um anjo, ela vai chegar aos eleitos de Deus. Então é uma revelação que parte do Senhor, é entregue ao anjo, do anjo é notificado a João e João notifica a igreja. Desta forma é uma revelação que pertence ao povo de Deus. Não pertence a um único indivíduo e tampouco a um grupo religioso. Não pertence a uma organização eclesiástica. Não pertence a uma única igreja. Mas a revelação foi dada a todas as igrejas. E todas as igrejas estão chamadas a se aprofundar na palavra de Deus, principalmente no livro das Revelações. E no verso 3 ele vai falar que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras desta profecia. Vejam bem, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o nosso amado apóstolo ele declara que são bem-aventurados aqueles que ouvem, leem e guardam as palavras desta profecia. Mas não é uma bem-aventurança baseada numa alegria aqui terrena, que é passageira, mas é uma alegria que preenche o nosso ser e transcende a eternidade, porque nos mostra o caminho que nós devemos seguir e nos mostra o que nós devemos fazer neste tempo final. Ele nos anuncia que o tempo está próximo. Então esta alegria transcende a uma alegria momentânea deste mundo, de modo que aquele que lê, ouve, guarda e estuda estas palavras. E deste modo, se você lê e você ouve e você guarda no coração, logo você vai estudar. E quando você estuda, logo você obedece. E o prefixo aí, ouvir, que foi falado aí, essa palavra ouvir, implica em obediência. E quando você dá ouvidos a essa palavra, logo você quer obedecê-la, mas não por sua própria vontade, mas por causa da graça de Cristo que te convence e te mostra que é a realidade da palavra. Esse
é o verdadeiro eleito, aquele que irá encontrar a verdadeira, a completa, a plena alegria. Veja que o próprio apóstolo João, ele diz aqui em sua primeira carta, no capítulo 1 e versículo 1. Vejam bem aqui, 1 João, capítulo 1 e versículo 1. Ele declara que tudo que foi escrito até o momento acerca da palavra de Deus foi escrito para que nós tenhamos a completa alegria, para que nós possamos ser bem-aventurados aqui nesta terra. Então, se foi escrito para nós nos aprofundarmos, foi escrito para nós estudarmos e para nós obedecermos esta palavra. Não é para ficar ali aberta no Salmo 91, ali se empoeirando, como alguns fazem aí, como um amuleto. A palavra de Deus, ela demanda estudo, mas ela é tão simples que até o membro mais simples de uma congregação é capaz de entender a mensagem central do Evangelho. Vejam bem aqui, primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 4, Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E o Senhor Jesus, ele já havia falado a respeito disso. Abra comigo no capítulo 15 de João, versículos 10 e 11, nós vamos encontrar de onde João tira que tudo que foi escrito para que nós tenhamos completa alegria. Vejam aí, capítulo 15 de João e os versículos 10 e 11. Prestem bem atenção aqui no que ele diz, Prestem bem atenção, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então ele está dizendo, se você ouvir a palavra de Deus, se você guardar as palavras da profecia dentro do seu coração, você vai permanecer no amor de Deus. Agora, se você não guarda a revelação que foi dada aos apóstolos e aos profetas, você pode estar em qualquer coisa, menos caminhando no amor de Deus. E ele diz, você quer fazer a vontade de Deus? Guarda a palavra. Guarda o ensino do Evangelho no seu coração. Obedeça, estude, medite e aplique na sua vida. E assim você será bem-aventurado. E o verso 11, Jesus ele segue. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou seja, minha alegria, esteja em vós. E a vossa alegria seja completa. Então, tudo que foi revelado pelo agente revelador das Santas Escrituras, que é Jesus, foi revelado para que nós sejamos bem-aventurados aqui nesta terra. Então, de Gênesis a Apocalipse, demanda nós estarmos estudando, estarmos meditando e procurando aprender com a palavra de Deus. O irmão Matthew Henry, ao comentar esse verso, ele vai dizer o seguinte, não basta ler e ouvir, devemos manter em nossa memória e na prática as coisas que aqui estão escritas e seremos bem-aventurados na obra. É desta forma que nós devemos seguir. Não basta ler e ouvir a palavra de Deus. É necessário que nós guardemos essa palavra no coração, porque quando nós precisarmos dela, ela vai estar ali. Mas para nós guardarmos essa palavra no coração, é necessário nós estudarmos. É necessário nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque ela é a única saída para nós. Essa é a tocha que nos ilumina em lugar seguro e em lugar escuro. Essa tocha nos ilumina neste mundo tenebroso e nos mostra o que nós devemos fazer. Nós vemos tantas profecias aí do livro das Revelações sendo cumpridas nesses últimos tempos. Muitos falam até de que nós estamos vivendo aí no período dos últimos 7 anos aqui da Terra como nós conhecemos. Muitos já estão falando que nós estamos vivendo na última semana de Daniel, essa semana que equivale a 7 anos. Então é necessário nós estarmos atentos à palavra de Deus, ouvir, que é obedecer, ler e guardar no coração. Com isso, eu já posso concluir com algumas lições que nós aprendemos aqui nesse texto maravilhoso. Mas uma coisa eu quero ressaltar aqui, antes de entrar aí nessas 3 últimas lições que eu tenho para nós neste dia. Vocês devem entender que quando João fala a respeito das palavras desta profecia, ele está falando para dar ouvidos a tudo aquilo que ele está registrando aí. E nós podemos aplicar a toda a Bíblia Sagrada. Tudo que foi registrado nas Santas Escrituras, nós devemos estar atentos, devemos estar ouvindo por meio da pregação, devemos estar lendo, estudando, guardando em nosso coração.
Então o que ele está mandando nós ouvirmos aqui é a palavra de Deus, não é nenhum outro ensino humano. Quando ele fala bem-aventurados aqueles que ouvem, leem e guardam, ele está falando da palavra de Deus sendo pregada com seriedade. É essa palavra que vocês têm que dar ouvidos, não é um ensino que parte do ser humano, mas é um ensino que parte da unção do Espírito Santo, mediante pastores que ensinam corretamente. Então, a primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui, João ele fala da soberania divina. Ele fala de um Deus aí que é soberano, onipotente, pois ele tem tudo sob o controle de suas mãos, de modo que nenhum ser humano aqui nesta terra é capaz de escapar dos seus olhos e tampouco da sua autoridade. E desta forma, meus irmãos, por isso, jamais nós devemos entender que Deus nos esqueceu ou que Deus se esqueceu de você. Nunca mais ache que você foi esquecido por Deus. Ainda que pareça que tudo está perdido, que todos os problemas, todas as frustrações e perseguições que você passe aqui nesta terra, ainda que pareça que todos esses problemas vão te consumir, saiba que há um Deus que ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Desta forma, entenda, há um Deus que está no controle de tudo, ele sabe de tudo. Entregue o seu caminho, confia nele, pois ele tem cuidado de cada um de nós aqui. Ele é o teu alívio e no final, se você se manter fiel, todas as coisas vão cooperar para o bem. Mas não pense que tudo vai estar dando certo na sua vida, porque quando Paulo falava disso, ele falava de coisas terríveis que ele estava vivendo ali. O açoite romano, a perseguição dos judeus, a afronta dos gentios, muitas vezes, porque ele foi afrontado em vários lugares. Então entenda que todos os problemas que nós passamos aqui nesta terra, no final vão cooperar para o bem, se nós nos mantermos fiéis. O mal ele não irá adiante, ele não irá prosperar. No final, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, nós de fato seremos glorificados. Mas se nós nos mantermos fiéis, lendo, ouvindo e guardando a sua palavra. Então se mantenha fiel. Veja o que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 4, de versículo 16 até o 18, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação aqui nesta terra vai produzir um peso muito excelente, que transcende a eternidade, meus irmãos, não tem comparação com o que nós vamos receber. Então João escreve o livro do Apocalipse aí, meus irmãos, num período de intensa perseguição, um período aí de intensos problemas que a igreja estava passando, e ele está dizendo, ainda que pareça que tudo está perdido, saiba que Deus está no controle de tudo. Às vezes parece que tudo está perdido, parece que os problemas vão nos consumir, mas entenda, eles não vão nos consumir. Esses problemas vão nos lapidar para que nós possamos ser fortes para chegar até o final. Então aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, de versículo 16 até o 18, o apóstolo Paulo, ele com clareza, ele explica como nós devemos lidar com momentos de perseguição, de afronta, onde pareça que as pessoas estão nos humilhando, que a palavra de Deus está sendo pisada, saiba que Deus está no controle. Ele sabe de tudo, ele conhece, como eu disse a vocês, o passado, o presente e o futuro. Tudo está sob o seu controle. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corromper ou se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu morrer, ainda que eu perder a minha vida humana, eu não me preocupo com isso. Eu sei que o meu homem exterior, o meu corpo eterno, ele se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, desta forma, entenda que os problemas aqui desta terra, eles são passageiros, assim como a perseguição que o apóstolo João passou
foi passageira, foi por um tempo, e logo ele se encontrou com Cristo. Todos os problemas que nós passarmos aqui no final irão cooperar para o bem. E um segundo ponto aqui de ensino que eu quero trazer para vocês, João ele relata aí por meio de suas palavras que o conteúdo que João está transmitindo, que o anjo trouxe a ele, e João transmite aos crentes, é uma profecia e um testemunho de Jesus Cristo acerca do que está por vir. E quando ele fala que isso é um testemunho do Senhor Jesus a respeito do que está por vir, ele está nos dando um alerta muito grande aqui, meus irmãos, que é tempo da igreja despertar do sono e perceber que nós já chegamos ao tempo final e que é tempo de estar preparados, porque o Senhor ele vai vir em um momento em que nós não estamos esperando, ele virá de surpresa. Então João nos dá um alerta mostrando que é tempo da igreja despertar, pois nós estamos mais próximos da nossa redenção do que quando nós aceitamos a fé. E isso mesmo o apóstolo Paulo, ele relata aqui em Romanos 13 e versículo 11. Vejam bem o que está dito aqui em Romanos 13 e versículo 11. Ele fala que lá no tempo dele eles já estavam mais próximos da redenção do que quando eles tinham aceitado a fé. E o que dirá nós hoje, em nosso tempo, quão próximos nós estamos da nossa redenção, quão próximos da segunda vinda de Cristo, meus irmãos. A revelação de Jesus Cristo encontrada no livro do Apocalipse retrata tudo isso e nos mostra o quão próximos nós estamos. Então aqui em Romanos 13, 11, deixa eu ver se é isso mesmo, diz assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então nós estamos mais próximos do que quando nós aceitamos a fé. Então é momento de nós estarmos atentos e alertas, porque o tempo está próximo. Nesse sentido, é tempo de estarmos vigiando, pois, como eu disse, o Senhor virá em um momento em que talvez o povo que se diz religioso não vai estar esperando. É o que Jesus relata em Marcos 13, do versículo 32 até o 35. E diz assim, Marcos 13, versículo 32 até o 35. O Senhor Jesus ele diz o seguinte aqui em Marcos 13, do versículo 32 até o 35. E diz assim, Marcos 13, versículo 32 até o 35. O Senhor Jesus manda o seu povo estar preparado. E no livro das Revelações, João ele vem e repete a mesma mensagem. Ele fala para o povo de Deus se preparar, porque o tempo está próximo. Então aqui em Marcos 13, de 32 ao 35, diz assim, estai de sobreaviso e vigiai. Então ele está dizendo, de antemão eu estou avisando, vigia e ora, ele diz, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então é a mensagem que ecoa dentro do livro das Revelações. Vigia, povo de Deus, porque as profecias estão se cumprindo, vocês estão vendo dia a dia as coisas acontecendo e apontando para o fim dos tempos. E nós seguimos aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Pedro ele repete as mesmas palavras, que o tempo se aproxima e que o povo de Deus devia estar preparado. Então, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, veja o que diz o apóstolo Pedro aqui da seguinte maneira. Ele diz assim, prestem bem atenção, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios.
a bem das vossas orações. E quando Pedro acrescenta aqui a palavra criteriosos, ele está dizendo para todos os crentes, ao ouvir determinado ensinamento, seja criterioso. Observe se aquilo que o pregador está falando concorda com as Escrituras. E ele diz, estejam em oração também, para que o Espírito Santo esteja guiando vocês. E uma terceira lição que eu quero trazer e última aqui para vocês, é para aqueles que ainda não entenderam que o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Então, no livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, João chama a atenção daqueles que ainda não entenderam que só Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quando ele declara que o tempo está próximo, para a igreja alerta para a igreja estar vigiando. E para aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ele diz que devem se arrepender enquanto há tempo, porque você tem uma única chance de arrepender-se. Então arrependa-se enquanto há tempo, porque depois você pode chorar amargamente em um período que nós chamamos de grande tribulação. O anticristo está se preparando para assumir o controle de todo o planeta Terra. E se você não estiver firmado em Cristo, firmado nos ensinamentos do Salvador, com certeza você irá cair no engano de Satanás. Então o chamado de João para aqueles que ainda não se arrependeram de seus pecados, ele está dizendo, arrependa-te enquanto há tempo, porque você tem só uma única chance. E se você desprezar essa única chance, pode não ter outra chance depois. Aproveite enquanto a igreja ainda está na terra, porque depois que a igreja for tirada e você procurar, vai ser mais difícil. Você vai ter que chorar amargamente para conseguir essa salvação. Então, deste modo, reflita sobre os seus erros. Mas eu convido não só aqueles que estão de fora da igreja a refletir sobre seus erros, mas aqueles que estão dentro. Vocês devem invocar o nome do Senhor diariamente, porque se você não invocar o nome do Senhor, Ele não vai te salvar, Ele não vai ouvir as suas orações. Ele sabe tudo o que nós vamos pedir, mas Ele nos chama a invocarmos o nome dEle para que possamos ser salvos. Ainda aqueles que estão dentro da igreja ainda diariamente necessitam de arrependimento. O convite é para aqueles que ainda não entenderam que Cristo é a única saída. Mas, por um outro lado, o convite também é para aqueles que estão dentro da igreja, para que encontrem novamente a essência do verdadeiro amor e se fundamentem na palavra e se apeguem a Cristo, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Veja o que está dito aqui em Joel, no capítulo 2 e versículo 32. Joel, capítulo 2 e versículo 32, diz assim, prestem bem atenção no que está dito aqui, Em Joel, no capítulo 2 e versículo 32, nos diz assim, Joel, capítulo 2 e versículo 32, veja o que o profeta Joel nos diz, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Só que o apóstolo Paulo, explicando essa escritura, aqui em Romanos, no capítulo 10, e versículo 9 até o 13, ele diz que o segredo está em abrirmos a nossa boca e invocarmos o Senhor. Se você neste dia entendeu que o tempo está próximo, invoque o nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas passam tempos e tempos na igreja e não conseguem compreender que o tempo se aproxima. Muitas vezes estão ouvindo muitos sermões a cada dia, mas não estão compreendendo o que estão ouvindo. Então o chamado de João é: se aprofunde cada vez mais. Procure se reencontrar com o Espírito Santo em momentos de oração. Que suas orações sejam mais longas e abra o seu coração, não faça orações repetitivas, como os fariseus faziam, que achavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Não é desta forma que nós devemos fazer. E isso tudo só revela o quão
crianças nós somos diante da presença de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo, ó, em Romanos 10, versículo 9 em diante. Ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Paulo está dando aqui a chave, o segredo para você ser salvo. Você com a tua boca confessa a Jesus como teu Salvador, e no teu coração você já creu, você entendeu que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você entendeu isso, você já está salvo, meu irmão. Não é necessário que você tenha um entendimento muito aprofundado para compreender isso. Mas é necessário que você entenda com mais profundidade a palavra para que você esteja preparado. Agora, o tema central das Escrituras ele não é complexo. A salvação é clara, é por meio de Jesus Cristo, por meio de crer em sua morte, sepultura e ressurreição, que são os pilares do cristianismo. Você entendeu isso, que a sua única saída é Cristo? Pode ter certeza que você já está salvo. Ele diz assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ó, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Muitas pessoas no mundo inteiro estão invocando o nome do Senhor, e eu creio que essas pessoas serão salvas. Irmãos ali na Coreia do Norte, dia a dia, estão sendo presos, estão sendo mortos, e colocados ainda antes de morrer em campos de concentração ali, onde são colocados em trabalhos forçados, e ali são isentos de alimentação cotidiana. E desta forma, assim como os judeus do Holocausto, esses irmãos vão definhando e vão morrendo. Agora a pergunta é, vocês acham que o Senhor não está de olho em tudo isso que está acontecendo? É o que João disse. Os olhos do Senhor estão aí em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele está olhando por todos e está observando o mal que está ocorrendo no mundo. E a taça aí da iniquidade está chegando ao seu ápice e logo vai transbordar. E quando esse ápice da iniquidade chegar, aí Cristo retornará e levará a sua igreja. E logo o anticristo irá se manifestar. Por isso o chamado para toda pessoa neste tempo, a toda a humanidade, arrependa-te enquanto há tempo, porque depois pode ser tarde. Hoje você pode com alegria receber a palavra de Deus. Mas quando chegar os últimos 7 anos em verdade, você vai receber a palavra de Deus, mas será com lágrimas de sangue. E aí será um tempo muito mais difícil do que é hoje. Hoje nós temos problemas, temos perseguição. Homens aí, como esse Kim Jong-un aí, o imperador ali da Coreia do Norte, estão ensaiando o que o anticristo irá fazer. Então olhem esses exemplos e vejam o que é a grande tribulação. É algo totalmente parecido com isso. Então é necessário a igreja estar alerta e aqueles que ainda não entenderam que a única saída é Cristo devem parar para refletir sobre os seus erros e se voltar para a palavra. Então meu conselho aqui neste dia é: invoque o nome do Senhor e você será salvo. Que o Eterno nos abençoe grandemente.